Bem-vindos para um episódio diferente desse canal de YouTube. Se você não me conhece ainda, vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Estefania Aguilar, da Mentor Arquitetura, e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo uma arquiteta que eu admiro muito, me inspira muito e eu aprendi muito com ela. Aliás, eu continuo aprendendo com ela até hoje, tá? Eu estou falando da Juliana Campello. Juliana, oi! Oi, gente, tudo bem? Oi, Steph, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Para mim é uma emoção e uma alegria estarmos juntas aqui depois de tanto tempo ainda. Depois de muito tempo, tempo. realmente. E olha, a alegria é a minha, tá? Eu tô muito feliz, realmente eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu te convidei porque justamente eu acho que você tem muito para ensinar a gente, não só, né, para mim. Desculpa pelos erros de português, tá? Mas Parece. eu tô aprendendo, mas até os meus alunos também precisam aprender de você. Então, para isso, essa conversa. Eu quero começar falando com você sobre como é que você começou nesse mundo de empreendedorismo, né? Porque, não sei, eu gostaria de saber mais da sua história. Eu já sei um pouquinho, mas eu gostaria de saber um pouco mais. Então, quando eu saí da faculdade, nunca passou pela minha cabeça trabalhar em outro escritório. Não é como se assim, eu não quero trabalhar em outro escritório. É que nunca passou pela minha cabeça mesmo isso. Então, logo que eu saí, eu já falei, quero abrir meu próprio escritório, quero fazer do meu jeito, quero fazer o meu nome. E aí, acho que assim, logo depois da minha formatura, eu já fiz um story falando, gente, a partir de agora eu tô fazendo projeto, eu não tenho nenhum cliente. Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui no Instagram pra vocês falarem, tipo assim, um personagem, né? Tipo, inventarem um cliente, inventarem um local pra eu projetar. Gente! E aí, abri a caixinha. E veio a minha primeira cliente, ela falou assim, Ju, eu realmente queria fazer meu apartamento, você tá fazendo? Eu tô. Que? Eu estou. Mas Não quem tava que era essa pessoa? esperando. Era uma amiga minha da escola, de Não, muito claro, tempo não era atrás. arquiteta, lógico. Não. De muito tempo atrás, e aí ela falou, eu quero fazer meu apartamento, você faz? Eu falei, faço. Aí E eu te cobrei, contratou. eu cobrei acho que R$700 pra fazer o apartamento inteiro, porque, né, não sabia o que tava fazendo. Mas assim, não foi fácil o começo. Nessa época, por mais que eu quisesse muito ter o meu próprio escritório, eu tive que trabalhar em 2 outros escritórios. Então, de manhã eu trabalhava em um escritório, à tarde eu trabalhava em outro escritório. E à noite eu dava aula de sapateado. Então, na hora Vários que trabalhos. sobrava... eu trabalhava em 4 lugares contando meu próprio escritório. Então, no tempo que sobrava, eu ia fazendo meu marketing, ia fazendo os projetos. Mas porque você já tinha ideia que você queria ter o próprio Isso, escritório. Sempre exato. teve, então, essa ideia. Olha, Exato. você falou de vários assuntos que é bem legal de falar. Ah. Um deles é que você já gravou um story falando, né? Tipo, falando que você faz projeto e tal. E isso aí é uma dor muito grande para muitos de nós. Porque, assim, você sabe que eu sou bem diferente, né? Sim. Já eu não consigo, ou não conseguia. É fazer um story para, sei lá, falar que eu tô fazendo projeto. Então, isso é uma coisa, mas eu acho que a gente vai falar depois sobre isso. Mas o outro que é importante também é essa parte financeira, né? Do dinheiro mesmo. Não é só começar o escritório e já... A gente não vai ter projetos, assim, no Exato. comecinho. Então, você tinha 3 empregos, no É. caso, né? 2 escritórios, aulas de sapateado e o seu E o próprio meu próprio escritório. Quanto tempo você ficou nesse sistema? Eu fui saindo bem aos poucos. O primeiro escritório eu saí com 6 meses. O segundo, desde que eu tinha aberto meu escritório, né? Aí eu saí de um outro que eu trabalhava com 6 meses. Aí o outro que eu trabalhava, eu ainda fiquei, acho que mais de um ano trabalhando ali, meio período. Mas eu comecei a entrar mais como parceira dos projetos, não necessariamente como uma Ok. arquiteta contratada. Não da Mas equipe. fazia bastante projeto com eles ainda. E o sapateado, acho que eu levei uns 2 anos até eu conseguir me manter totalmente com arquitetura mesmo. Então, não foi uma coisa rápida, assim, como as pessoas pensam que é. E é bom saber, porque assim, às vezes as pessoas podem entrar no seu perfil, que aliás eu recomendo as pessoas entrarem. Eu vou deixar aí o link do seu perfil. As pessoas acham que o caminho foi fácil, porque agora parece tudo lindo, né? E tem muitos projetos, você já fez projetos em Dubai, em vários países do mundo, então as pessoas acham que é tudo ok e perfeito desde o começo. Só que o começo é o mais difícil. Sim. Né? As pessoas, a maioria desiste ali no comecinho, até eu era uma pessoa que ia desistir no começo, porque não é fácil. E essa questão financeira
é bem importante. Então, você falou 2 anos, né? Até você deixar essa aula de sapateado. E aí, depois desses 2 anos, você já tinha, tipo, em português não lembro, uma caixa, né? Para você Aham. Um se fluxo dedicar Isso. 100% no seu escritório, no caso. Isso, eu já tinha uns 6 meses guardado, assim. Eu sou capricorniana, então eu gosto de guardar dinheiro, eu gosto de acumular dinheiro. Acumular. Acumular. Então, eu já tinha um dinheiro guardado, em que eu falei assim, agora eu posso sair e, principalmente, agora eu já tenho alguma previsibilidade de quanto vai entrar nos próximos meses. Já tinha alguns contratos fechados, né? Então, como eu já tinha essa previsibilidade, eu vou muito pela segurança sempre, em todas as minhas Eu decisões também. até hoje. Exato. Também. E aí eu falei, agora dá pra eu sair, agora eu não preciso mais desse dinheiro das aulas que eu tava dando, né? E aí foi quando eu decidi sair. Mas assim, mesmo assim, ainda tiveram outros percalços no meio. Logo que eu saí de tudo e foquei só na arquitetura, eu comecei a ter muito mais tempo para isso, então começou a entrar muito projeto. E como eu não sabia ainda gerir nada, eu não tinha nenhum conhecimento dessa parte de gestão, de comercial, eu fui crescendo de um jeito muito desorganizado. E aí, quando chegou um período ali, acho que 6 meses depois, eu surtei e falei: não quero mais. Não quero mais ser arquiteta de jeito nenhum. Isso aqui não é pra mim. Tá tudo atrasado, os clientes não me respeitam, eu não consigo colocar limite. Enfim, eu acordava de madrugada, assim, desesperada, meu coração batendo com muito forte. Isso quando eu conseguia dormir. Né? Achando que ia dar problema na obra, que tinha problema na obra. Meu celular tocava e eu já ficava desesperada, achando que era cliente reclamando de alguma coisa. Então foi bem, bem traumático. Eu falei, sou uma péssima arquiteta. Sou horrível no que eu tô fazendo, vou desistir. Tchau, obrigada. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, qualquer coisa você me ajuda. Porque eu vou ter que desistir. E aí, desisti, fechei meu escritório, assim, parei de pegar projeto. Mas falei, você ainda tinha projetos, né? eu ainda tinha projetos terminando, né? Parei de pegar projeto e falei, vou estudar outra coisa agora. E foi quando eu comecei a estudar gestão. Eu falei, ainda quero ser empresária. Só que eu achava que pra ter um escritório de arquitetura, eu só precisava ser arquiteta. Mas pra ter outro tipo de empresa, eu precisava ser empresária. Que não é verdade. Um escritório de arquitetura é uma empresa. Então, eu preciso ser empresária tanto quanto. E foi justamente quando eu comecei a estudar gestão, vendas, comercial, que eu falei... se eu aplicasse isso aqui no meu escritório, acho que teria dado certo. E foi nesse momento que eu percebi que eu não era uma péssima não era uma péssima arquiteta, eu era uma péssima empresária. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia fazer bons projetos, eu sabia fazer boas obras, eu sabia fazer todo o executivo ali, bem feito, criação, etc. Você mas fazia eu não sabia, obras também, né? Fazia, Mas eu não sabia gerir o escritório e a raiz de todo o problema estava ali. E aí, quando eu comecei a estudar e aplicar, falei, acho que vai dar certo. Então, aí eu quero falar assim, porque eu acho que foi nesse momento que eu te conheci, né? Porque, não sei, agora você vai me falar, mas eu te conheci em um momento que, não sei, eu adoro, amo o Instagram, né? E eu achei o seu perfil e eu acho que você já falava sobre gestão e tal. Aí eu achei sensacional o que você falou e é uma coisa que você sempre repete no seu perfil, que a gente não basta ser arquiteto, você precisa ser empresário. Exato. Né? Então, você ensina muito sobre realmente ser empresário. Que a maioria de nós não é, tipo, não sabe. A gente não sabe, ninguém ensina a gente, só que você foi atrás, né? Mas aí, ficou para mim uma dúvida, antes da gente continuar. Você desistiu mesmo da arquitetura para estudar assim como ser empresária e depois percebeu que poderia ser uma empresária na área de arquitetura? Exato. Foi assim? Eu achei que eu não servia como arquiteta. Que não, Mentira. Porque não tava dando certo. Eu trabalhava um monte, no final do mês eu pagava para trabalhar. Não sobrava nada, não conseguia botar limite com o cliente. Eu falei, não sei fazer isso aqui não. Vou fazer outra coisa da minha vida. E tem uma outra coisa, é que eu não gosto de criação. Eu sou uma arquiteta que detesta fazer criação. Eu sei. Então, eu falei assim, bom, se eu detesto fazer criação e tá esse caos, só pode ser porque eu sou péssima em arquitetura. Essa foi aí a lógica que você achou. Exato. E aí, eu fui estudar pra abrir outro tipo de empresa que eu não sabia qual ainda. Ok. Isso aí não sabia o que ia fazer. Não sabia o que ia fazer. Falei, vou estudar aqui umas coisas e ter uma luz, abrir uma lojinha, sei lá, alguma coisa pra gerar dinheiro e trabalhar. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu pensava, eu podia ter aplicado isso aqui. Se eu tivesse feito desse jeito, daí eu falei, vou tentar de novo. Aí voltei a pegar clientes novamente, aplicando essas coisas e desenvolvendo nosso próprio método, né? Daí junto com a Lara e com o Gui, que depois a gente viraram sócios, que a gente virou sócio.
E aí foi que foi, graças à gestão, graças ao comercial, vendas, marketing, etc. Que interessante. Olha, essa parte aí eu não sabia da sua história. Eu sabia bastante, mas essa parte aí eu não sabia. E quando que você... Bom, eu sei, quando eu conheci o seu perfil, você sempre foi muito... Não sei se em português a gente fala assim, né? Transparente, pode ser? Você falava dos desafios de obra, que aqui no Brasil se chama de BO. Que em espanhol eu vou traduzir de um jeito diferente. Né? BO de obra, sei lá, problemas na área... No momento de trabalhar com arquitetura, design de interiores. Eu acho que foi isso que me chamou a atenção. Que foi em 2021, eu acho que agosto, setembro, aí não lembro direitinho, né, o mês. Mas você já falava, né? Então, eu queria saber, se por curiosidade, esse momento foi quando você já estava aplicando, acabava de aplicar. Como foi esse momento? 2021, que foi também o momento que você virou sócia da Lari e do Gui, né? Isso. Então, eu sempre fui meio blogueirinha. Então, desde criança, assim, sei lá, 11 anos, eu já tinha canal no YouTube. Então, eu gostava muito daquilo. Pra mim, sempre foi muito natural. E aí, eu documentei toda a minha carreira no Instagram. E aí, por isso você chegou lá. Porque eu mostrava, eu ia pra obra, eu mostrava os BOs de obra que aconteciam, né? Os problemas de obra. Mostrava como é que eu fazia pra resolver, como é que eu falava pro cliente. E isso servia tanto de marketing pra eu atrair clientes, quanto pra... Enfim, na verdade, eu queria atrair cliente naquela época. Era o objetivo principal, era cliente, né? Só que como ninguém falava sobre essas coisas, acabava chegando bastante arquiteto também, e me perguntando. E, modéstia à parte, eu fazia obra muito bem. Eu tinha uma noção muito boa de obra que muita gente não tinha, porque eu consegui várias obras muito rápido. Então, eu fui pegando essa experiência. Perfeito, claro. E aí, eu fiz um workshop, que foi, eu falei assim, meu sonho... O que eu mais gosto de fazer é dar aula. Então, assim, eu... Dá pra perceber. O que eu mais gostava de fazer era dar aula. Eu já sabia do mercado de infoprodutos, né? Que é quando a gente vende cursos e essas coisas. E eu queria ir para essa área também. Ah, você já tinha aí já. E aí eu falei, vou começar dando um workshop sobre obra, porque era o que eu sabia falar direito naquela época. E aí eu dei o workshop, e aí e vendi um checklist de projeto. Projeto executivo, para eles fazerem projeto executivo de acordo com o checklist, para não ter problema em obra. E aí, para essas pessoas que compraram, eu dei uma consultoria gratuita, ao vivo, assim, tipo no Meet, que foi o story que você viu. Que eu vi, claro! Agora tudo faz sentido. Exato. Você viu o story, e aí a Steph falou: então, você dá mentoria também? E já era meu sonho da mentoria. Eu já tava estudando toda essa parte de gestão, e já tava aplicando, já tava funcionando. Aí eu falei, eu não dava, né? Mas aí você perguntou, aí eu falei, claro que dou. A gente trabalha isso. Aí tu fechou na hora. Fechei. E não, aí a gente... Deixa eu falar porque eu fechei na hora. Assim, e eu já te falei disso, eu acho. Você cobrou muito barato. Eu sei. Mas assim... Eu cobrei 750, Sim. Vamos falar assim, direito, tá? Você cobrou 750, parcelado em 3 vezes. Assim, nem no cartão. Era assim, tipo, pagamento por Pix, né? 250. Ai, e, de presente, me deu mais um mês. Ah, é? Sim, nem você falou, são 3 meses, R$750. E o 4º mês, se você quiser tirar dúvidas, não sei. Eu pensei, gente, isso é muito barato. Que estranho. Mas tudo bem, elas... Tem alguma coisa errada. Não pensei numa coisa errada. Eu pensei... eu vou aproveitar a oportunidade, né? Porque, é um valor que eu consigo pagar. Nessa época, eu também estava num momento... não tinha muito dinheiro também como para investir mais. Então, para mim, foi ótimo. Eu acho que tudo acontece no momento que tem que acontecer. Sim, então, exato. Eu sei que eu te conheci nesse momento, porque tinha que ser desse jeito. Então, mas para falar de você, porque esse episódio é para falar de você. Então, você começou a falar, mas assim, de um jeito que eu achava muito legal, né? Porque até quando eu mandei essa mensagem, era porque eu vi, assim, você não, lógico, você nem falava que você dava mentoria. Só que você falava com muita propriedade sobre o que você sabia, que era obra, sei lá, sobre empreender. Também tinha alguns conteúdos, assim, mais, tipo, divertidos, né? Não sei se eu tô lembrando direito, mas tem um conteúdo que você tá com esse negocinho Sim,
Esqueci o Esqueci a nome. palavra também, mas o da faculdade, quando você se forma, que você ganha um Isso. papel. Esse negócio. Diploma. Isso. E você sai e fala, ok, eu me formei, e agora? Tipo Sim. assim, meio que perdida. Aham. Então, eu me identifiquei muito com você. E eu achei, não, ela tem muito para me ensinar. Eu acho que ela tem coisas. E eu lembro que você me deu, tipo, uma sessão 0. E você me explicou. E eu lembro que você me mostrou vários assuntos, né? Que agora eu não lembro direito, mas era comercial, marketing, gestão, precificação e tal. Até nessa sessão eu fiquei assim, nem sei tudo o que é isso, né? Mas Sim. se ela fala que a gente precisa, eu quero entender. Então, aí eu ia te perguntar, como você fez para dar mentoria, né? Você tentou, nesse momento, né? Que era o primeiro momento de uma mentoria, você tentou fazer uma estrutura baseado no que você já estava aplicando, né? No seu escritório e estava funcionando. E nesse momento era só você Sim. no escritório. Era Juliana Eu tava Campelo. começando a me juntar. Aí Era o meu assim escritório, era começou. só meu mesmo. E aí você fez uma estrutura e é isso que você me ensinou. Uhum. Foi isso mesmo. Foi isso. Uau! Era o que eu tava aplicando, tava funcionando pra mim. Eu tava já com o escritório muito mais organizado do que antes, né? Porque eu comecei a entender que tipo de cliente eu queria atender. Então, eu comecei a selecionar melhor. Aprendi a precificar. Não precifiquei bem a mentoria, mas Não, a mentoria os projetos eu cobrava direito. Eu já sabia como precificar. Sabia Claro. passar prazos direito. Então, eu tinha toda essa noção já, estudando, fazendo outros cursos, etc. Fui aplicando. E como eu queria... Gente, peraí, deixa eu botar no Tranquila. silencioso o meu Coisas celular. que acontecem. É. Mas como eu já queria dar aula, eu já ia estruturando essas coisas, né? Você já tinha alguma coisa aí armada. Eu via que funcionava e ia anotando. Enfim, e aí montei uma trilha, assim, pra gente seguir, né? Pra eu ir ensinando que faria sentido, que uma coisa ia levando a outra. Pois. E aí fizemos contigo. E aí foi dando certo, você foi se motivando, foi tendo resultado. Eu falei, nossa, eu acho que funciona mesmo. E aí a gente foi ensinando para outras pessoas, as pessoas foram tendo resultado, tudo através de gestão e através de comercial. Até que hoje a gente tem, né, mais de 3 mil alunos. Eu ia te perguntar isso. Assim, a gente já vai voltar para falar de empreender em arquitetura, mas me fala... E, aliás, parabéns. Gente, você me inspira muito, Ju. Eu juro, você me inspira muito, porque você sabe que agora eu tô começando nesse universo, né? Então, eu vi o seu crescimento. Eu posso falar assim, a Juliana, gente, ela sabe o que ensina. E não é só que você sabe o que ensina, mas também gera resultado real. Porque às vezes a gente pode falar, não, a Juliana é muito legal, né? Mas assim, e o resultado? E o resultado? Mas você não é só muito legal. E o jeito de ensinar, eu lembro desse momento da mentoria, e até o curso que você sabe que eu ainda estou lá no curso, né? Eu acabei de renovar. Arrasou. Então, você ensina de um jeito assim, como eu falo? Não sei, é diferente. Porque aqui no Brasil, eu sei que tem outras arquitetas que ensinam, né? Eu até fiz um curso com uma, mas não sei, tem uma coisa assim com você que até, não sei, o jeito de você ensinar e o conteúdo. Porque assim, eu não vi um conteúdo igual ao seu. Eu não vi um conteúdo igual. Sério, é muito completo, assim, é bem completo. Eu sei que agora que você tem os sócios, né? A Lari e o Gui, eu acho que vocês três se complementam muito. Eu vi um episódio que vocês gravaram também de um podcast. Eu achei muito legal ver esse mix, não sei falar, de vocês três, né? Sim. Porque cada um tem uma área. O Gui, eu sei que é o criativo. Eu acho que ele falou que ele poderia estar aí numa sala. No calabouço da Manu. Sim, né? No calabouço. Sai 3 meses depois, né? E ele tá ok com isso. Então, eu acho bem legal o que você conseguiu com os seus sócios, né? Então, o que eu tava falando é que eu admiro muito você. Eu vi o seu caminho, né? Desde 2021, que eu descobri o seu Instagram. Não sei se foi também o algoritmo, porque foi quando eu cheguei para morar em Floripa. E eu vi o crescimento, não só de você como mentora, mas também como empresária na arquitetura. Eu vi quando você era só, como Juliana Campelo, nessa transição já com a Monu Arquitetura. Monu, tá certo, né? Monu Arquitetura. E ver todos os projetos que vocês fazem. Juro, me inspira muito. Eu vi um projeto que eu achei sensacional, que foi de um shopping. Pode ser? Sim. Eu acho que foi lá em Floripa. E eu achei um mega projeto. Ou quando eu fiquei sabendo que vocês estão lá em Dubai também, eu achei, gente, como assim?
A gente também ficou, como assim? Como assim? Porque eu lembro que a gente estava levando uma mentoria e você me falou, essa semana e essa semana, eu acho que eu não vou conseguir. Tudo bem da gente fazer depois? Eu falei, não, tudo bem. E você me falou, porque eu vou estar com uma diferença, assim, de horas muito grande. Eu falei, não, tudo bem. E depois eu vi, fiquei, essa é a minha mentora, tá? E ela tá em Dubai. Foi uma loucura. Então, eu vi esse crescimento. E aí, eu queria te perguntar outra coisa, porque, claro, agora você está num outro momento, né? Desde que eu te conheci, agora eu acho que sensacional. Sério. Eu estou modo fã agora. Mas, com certeza, você deve ter tido, assim, momentos complicados, né? Não sei, de frustração ou de, não sei, de dúvida, né? Até depois que você achou que era uma Sim. péssima arquiteta, já quando você sabia a gestão e tudo mais, e essa parte de comercial, você teve momentos de dúvida, de achar nossa, isso tá muito difícil, não sei, teve momentos assim. Não, às vezes nem é por causa de dinheiro ou por causa de falta de projetos. Às Sim. vezes só um momento difícil. Você já passou? Vários. O nosso mercado é muito cruel, né? O mercado da arquitetura é muito cruel, é muito difícil. Eu não gosto de dizer que ele é desvalorizado, mas ele é um pouco desvalorizado. Então, às vezes dá aquela sensação de tipo, de não valer a pena, de será que vai mesmo? Mas aí sempre acaba acontecendo alguma outra coisa que você fala, não, vale a pena, isso é legal. A gente já teve problemas com equipe também, que eu acho que é uma dor muito grande das pessoas, né? A gente não sabia contratar, a gente não sabia montar uma cultura de empresa dentro, a gente não sabia ser líder mesmo, né? Acabava sendo chefe, etc. E aí, pior. Então a gente teve muitos problemas de equipe e aí problemas financeiros também já aconteceram. Teve época que a gente ganhava menos que os nossos estagiários. Então imagina. Bom, já aconteceu comigo então. também. E aí esses momentos às vezes dão uma desanimada, assim, né? Mas a gente sempre vai contornando, sempre tem alguma coisa que a gente pode usar, alguma coisa que a gente pode fazer. O importante é realmente. Às vezes a gente desanima um pouco, mas dá uma respirada e volta e fala: tem que fazer. Tem que fazer o que tem que fazer. Esse é o caminho que a gente vai continuar. Mas sempre tem bastante dificuldade, sempre tem. Nós que somos em sócios, né? Às vezes um tá mais desanimado que o outro, e a gente tem que puxar o outro. Então. Porque até também, e aí, para falar um pouquinho, porque tem momentos de vida, né? Tem problemas, ou seja, desafios, eu acho. Não quero falar de problemas, né? Tem desafios, né, na hora de empreender. Você falou a equipe, porque eu lembro de uma chefe que eu tive aqui em São Paulo, eu trabalhei na 2 Pontos Arquitetura, e ela era uma verdadeira líder. Ela uma vez me falou assim, o maior desafio, ela me mandou para uma implantação hoteleira, e eu fiquei com medo, né? E ela falou, não, trabalho você faz, se você não sabe, você pergunta pra gente. O maior desafio vai ser as pessoas, porque somos pessoas trabalhando para pessoas. E aí está o maior desafio. Então, quando a gente tem uma equipe, também o maior desafio vão ser as pessoas. Ou a equipe, ou às vezes os sócios, né? Porque no seu caso, eu acho que você, com a Lari e o Gui, vocês estão na mesma página. Sim. Eu já tive uma sócia, que ela ainda é a minha amiga, só que assim, a gente não estava na mesma sintonia. Então, nesse momento, a gente teve que tomar uma decisão de acabar, né? A sociedade, e eu continuei só assim. Então, cada um tem um caminho, eu acho. E isso, assim, desses momentos de frustração, sei lá, por exemplo, comigo, vou falar um pouquinho de mim, tá? Comigo aconteceu muito. Eu acho que até demais. E eu me encontrei muito depois, assim, lendo muitos livros sobre autoajuda, mentalidade. Porque, assim, acho que a mentalidade é uma coisa fundamental. Sim. É fundamental. Eu já quis desistir bastante. Até depois de você a mentoria, as coisas estavam dando muito certo no trabalho. Sim. Mas você sabe que na minha vida pessoal, tinha muitos desafios que eu estava precisando lidar. Então, claro, aí era uma dúvida de... será que... Às vezes, como eu estava lidando com muitas coisas pessoais, na minha vida pessoal, eu pensava, será que é melhor trabalho para uma empresa? Eu sei que vou receber o salário e pronto. Eu só vou fazer o que
eles falam para eu fazer. Eu confesso que às vezes até hoje, se eu tenho um trabalho corporativo, né? O salário vai pingar todo mês, com certeza. Pois é, e aí eu já passei por esses momentos. Confesso que esse ano me animei mais. Mas teve vários momentos assim, né? De dúvida, para mim, no meu caso. E eu acho que muitos de nós passamos por momentos assim. Então, a mentalidade é uma coisa que eu acho que a gente precisa fortalecer, tá certo? Em português, fortalecer, treinar, sei lá. Mas não só mentalidade. Aí eu queria falar com você, porque uma coisa que você me ensinou, e vale a pena falar disso. Quando eu estava estruturando a mente com você, as primeiras sessões eram sobre o porquê da marca. Sim. Lembra? E eu lembro, eu vou falar da história porque você me ajudou muito com isso. Tanto que até agora a gente usa a mesma promessa, né? Eu lembro que você me falou, por que você faz o que você faz? E me mandou ler um livro, que era Comece pelo Porquê. Sim. Mas quando você me perguntou, eu pensei, eu faço o que eu faço, porque eu estudei isso. É o diploma que eu tenho. E trabalhei nisso e preciso empreender nessa área, né? Não posso fazer outra coisa. Mas você me levou, você me fez várias perguntas, agora não lembro exatamente quais, mas depois de também você me mandou ler o livro, você me perguntava bastante assim, mas como é que foi esse começo? Você já teve um projeto que impactou muito, não sei, a sua visão sobre arquitetura? E eu lembro que assim, foi assim, eu comecei a lembrar e foi aí que a gente chegou na frase, que não sei se você lembra, que era... não sei, é forma simples de grande impacto. Projeto simples de grande impacto. Eu lembro. Agora a gente usa design simples de grande impacto. Ótimo. Né? Porque, bom, aí a marca foi mudando um pouco. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você descobriu? Porque, assim, é uma coisa que eu nunca vi em outro lugar. Mas uma coisa que você me ensinou. E eu acho que isso foi a base para mim, para tudo que veio depois. Não só de processos e de tudo mais. Mas também nesses momentos de dúvida. Eu lembrava, não, eu faço isso porque eu realmente acredito nisso. Sim, exato. Então, como que você ficou sabendo desse segredo? Não sei, na minha cabeça foi muito lógico. Eu estudava muito marketing de outras empresas. Então, a nossa metodologia, quando a gente foi desenvolver e que é como eu acho que os escritórios precisam pensar, eu falei, bom, quais são os escritórios que para mim são referência e o que eles fazem? E aí eu comecei a estudar os escritórios e a verdade é que os escritórios de arquitetura, muitos deles são muito falidos não de dinheiro, assim, mas é um modelo de negócio muito falido. Geralmente, sim, os grandes escritórios, é muito comum que as pessoas que trabalham lá odeiam trabalhar lá. Eles recebem muito mal por trabalhar lá, eles odeiam o chefe. Eu falei, pô, não é esse o modelo de negócio que eu quero. Então, a gente começou a estudar empresas gigantes de verdade. A gente começou a estudar Apple, a gente começou a estudar Nike, Google, Disney. E eu achei um padrão entre eles. E a primeira coisa... E aí é um padrão que leva o nome da nossa metodologia, inclusive, que é MMC, que é mapear, medir e colher. Verdade. E eram pontos que todas essas grandes empresas que tem muito resultado, obviamente, tinham em comum, que era começar por mapear, justamente. Então, elas tinham muito claro para elas quais eram os objetivos enquanto marca, qual era o propósito daquela marca, a partir de que meio elas iam fazer aquilo acontecer, qual era a definição de sucesso delas, que acho que essa é uma das principais coisas para a gente não desviar o nosso caminho. Então, eu percebi que todas elas tinham isso em comum. E foi uma das primeiras coisas que eu apliquei e percebi que tudo ramificava disso. Então, você definir por que eu faço isso e qual é o tipo de cliente que eu vou atender. Se eu sei qual é o tipo de cliente que eu vou atender, é a partir disso que eu vou determinar como é que eu vou captar esse cliente. É a partir disso que eu vou entender aonde está esse cliente, como é que eu vou procurar. É a partir disso que eu vou entender, então, qual é o tipo de projeto que eu preciso oferecer. Se eu sei o que eu gosto de fazer, qual é o meu posicionamento e quem eu quero atender, eu sei qual é o tipo de projeto que eu tenho que mostrar nas minhas redes sociais para atrair essas pessoas e para que elas tenham a visão que eu quero que elas tenham de mim. E aí, nessa questão de fazer esses mapeamentos, né? Como você falou, a mentalidade, eu acho que para nossa profissão é muito essencial. A gente ter isso bem desenvolvido, é uma das primeiras coisas que a gente trabalha na nossa metodologia. E acho que, para mim, a definição que eu mais curto fazer
é essa definição de sucesso. Então, é você parar e pensar, o que é sucesso para mim? Porque se você ficar comparando a sua jornada com a de outros arquitetos que querem outra coisa da vida, é muito fácil de você se desviar, é muito fácil de você se distrair. E de você ficar frustrado com algo que nem é o seu sonho. Sou Então, frustrado, eu lembro que logo que eu comecei, tinha uma outra arquiteta que tinha se formado num tempo parecido com o meu. A gente não tinha feito faculdade juntas nem nada assim. E ela vivia viajando. Ela tava sempre viajando. E eu olhava e falava, cara, como é que ela tá fazendo tanto Se dinheiro? comparava, Me você se comparava comparava. muito. Como que ela tá fazendo tanto dinheiro pra viajar assim, fazer viagem internacional, etc. E aí, quando eu me deparei com essa definição de sucesso, de definir o meu sucesso, eu parei e pensei, cara, pra mim, Juliana, sucesso é a minha conta no banco engordar. E talvez no banco eu tenha muito mais dinheiro que ela, que está gastando dinheiro viajando. Então ela tá curtindo a vida dela, realizando os sonhos dela. E a definição de sucesso, nem sei se é, mas vamos supor, né? A definição de sucesso dela é trabalhar pra ter dinheiro pra viajar. E pra E ela a minha não. ótimo, pra ela é ótimo. Exato, e a minha não. Se eu tivesse ganhando dinheiro e tivesse torrando tudo com viagem, eu ia estar frustrada. Eu ia estar tipo, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa, eu não tenho um Preocupada, centavo no assim. banco. E existem outras pessoas que, não, o meu sonho é ser mãe e trabalhar só meio período. Como que Pra eu vou cuidar dos filhos, né? exatamente, eu quero cuidar dos filhos e trabalhar só meio período. Tem pessoas que falam assim, não, eu quero, eu gosto muito de trabalhar, quero trabalhar de noite, final de semana, para conseguir ter dinheiro para fazer tal coisa. Então, as pessoas estão em caminhos diferentes, elas têm objetivos de vida diferentes, elas dão valor para coisas diferentes. E se a gente não para mapear isso, você olha para a pessoa do lado que tá viajando um monte, que tá comprando não sei o que lá, não sei o que lá, e você fala, nossa, eu não tenho nada disso. Nossa, eu não faço nada disso. Tá, mas você tem outras coisas que tem muito mais a ver com o seu objetivo final, que você tá Com em outro certeza. caminho. E aí fica muito mais fácil, né? Da gente não se comparar, da gente olhar e lembrar e voltar, né? Pro caminho. Tipo, Nesses momentos de dúvida, né? Isso. Você falou uma coisa bem, bem legal, eu tinha esquecido, viu? Mas a definição de sucesso. Eu lembro que uma das perguntas que você me fez foi esse porquê, mas o outro foi a definição de sucesso, Isso. que faz parte do que você fala, né? Só para lembrar, tá? MMC é a metodologia de vocês, que é Isso. mapear, medir e colher. Isso. E esse mapeamento sobre a definição de sucesso, para mim também fez uma diferença importante. Porque, assim, esse autoconhecimento, o autoconhecimento faz tudo, faz parte. Dentro do autoconhecimento tá o porquê você faz o que você faz, qual que é a definição de sucesso. Que eu lembro que a mentoria que você me deu foi, assim, maravilhosa. Porque foi, assim, literalmente, você me deu a mão e me levou, né? Ia perguntando as coisas que, assim, que foi um momento de mapear. Eu lembro que o momento que você me deu mentoria, eu estava perdida, assim, um pouquinho da vida. Então, eu não estava fazendo projetos em andamento. Eu fazia alguns projetos para outras empresas e tal, mas, enfim. Eu queria empreender, assim, bem, você sabe por quê. Aí, eu queria empreender mesmo. E você me deu a mão e começou a fazer essas perguntas que, para ser sincera, no começo eu pensava, mas assim... preciso fazer projeto, né? Assim, eu confiava, assim, mas ao mesmo tempo eu pensava... Realmente isso faz diferença? E eu falo isso porque, assim, eu acho que muitos arquitetos ou arquitetas que estão assistindo esse episódio provavelmente também têm essas perguntas, né, na cabeça. Sim. Ah, mas qual que é a definição de sucesso? Por que eu faço o que eu faço? Realmente impacta? Mas com certeza impacta. Você acabou de falar que você não só olhou nas empresas de arquitetura, né, nos escritórios, mas grandes empresas, que nem a Apple, Disney, bom, enfim, esse tipo de empresas, a Nike também. E todas elas têm esse fator em comum, né? E realmente todas essas empresas foram criadas por uma pessoa. E essa pessoa tinha um porquê muito forte, provavelmente. Que começou do zero. Que começou do zero. Só que, assim, a gente tem medo, às vezes, de se inspirar em empresas gigantes, né? Eu roubei um pouquinho disso, tá? Quando eu faço workshop, eu falo assim... Falo da Apple, porque eu falo assim... Sim. A Apple é uma ótima, assim... Uma ótima referência. Sim. E eu falo assim, não é pra gente ver... Ah, não, mas é a Apple. Não, mas a Apple também nasceu, assim, Exato. do zero. De uma garagem. Literalmente de uma garagem. Então, é muito, muito interessante do pessoal, né? Que está aí tentando empreender. Parar para fazer esse mapeamento. E entender, ok, por que eu faço... Essa definição de sucesso, eu acho, não sei se entre o porquê e a definição de sucesso, qual que é a mais importante, porque realmente
chegou um momento em que eu parei de me comparar. Assim, às vezes é difícil, né? Porque a gente se compara. Sim, não, lógico. Mas, realmente, isso me ajudou muito. Porque, assim, eu sei, por exemplo, que o que eu quero é poder viajar para minha família quando eu puder. Uhum. Essa é a minha definição de sucesso. Se eu conseguir fazer isso com o meu escritório, eu já tô, assim, Isso. tô ótima. E eu consegui depois da sua Exato. mentoria. E aí, e olha só como é importante você saber que, por exemplo, o seu objetivo é poder ir visitar a sua família quando você quiser. Isso impacta totalmente no seu modelo de negócio. Se você criasse um escritório para você em que a sua agenda dependesse de você estar visitando um monte de obra o tempo inteiro, como é que você ia Não daria sair no certo. momento que você quisesse para ir visitar a sua família? Então, por isso que esse mapeamento é importante, não só da gente definir quem é o cliente que eu quero atender, que nicho que eu quero estar. Como é que eu quero que as pessoas me enxerguem? Como é que é o meu posicionamento, né? Quais são os resultados que eu quero ter? Qual é a estrutura de escritório que eu quero ter? Quero ter um escritório grande, quero ter um escritório pequeno, são caminhos diferentes. Então a gente tem que parar para olhar isso, olhar nosso sucesso, pensar, beleza, se eu quero poder viajar o tempo todo, eu não posso estar em obra o tempo todo. Eu não posso ter um Seria escritório que impossível. depende 100% de mim. Eu preciso, desde o início, ir criando sistemas e criando processos, documentos, enfim, Pra isso. coisas dentro do meu escritório voltadas para isso, para que eu alcance. Afinal de contas, nosso trabalho foi feito para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos, alcançar a vida Pois que a é. gente quer. Então, esse mapeamento, ele não é só no mundo das ideias, de eu tipo assim, para eu não me perder, para eu continuar, para eu continuar motivada. Não, é porque ele vai definir o modelo de negócio do seu escritório. Ele vai definir como é que você precisa fazer as coisas, porque senão você vai copiar uma receitinha de bolo de alguém, de um escritório que não tem nada a ver com onde você quer chegar, e aí você simplesmente vai ser miserável. Vai ser Você vai olhar impossível. e você vai olhar pro Não. escritório e falar assim, cara, eu odeio isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui não é minha cara, eu não consigo Pois fazer as coisas que eu quero fazer. Então, por isso que esse mapeamento inicial é muito importante, não só pela questão de motivação e etc., mas de negócio mesmo, a nível Vai de... definir a estrutura toda do seu Exato. negócio, assim. Uhum. E é bem interessante, porque você falou, não existe uma receita de bolo, assim, de... Assim, você, na Manu, faz isso, eu vou copiar exatamente isso e Exato. vai funcionar. Não, porque, assim, a minha ideia às vezes é diferente, o meu porquê é diferente, meu cliente é diferente, Exato. meu nicho é diferente. E aí, eu quero falar disso também. Eu acho que a gente vai falar mais dessa parte de mapeamento, que é o que a maioria de arquitetos não fazem. Uhum. Mas aí eu te conto, porque quando você me ensinou, eu tinha muitos fatores, assim, para avaliar, né? Então, porque eu não sabia, assim, qual que é meu nicho. Ai, não sei. Não sei, né? Qual que é o teu cliente ideal? Que você perguntava. E eu ficava pensando, não sei. Até eu demorei várias semanas. Uhum. Porque eram perguntas, assim, que para mim... Eu nunca tinha feito essas perguntas para mim mesma. Então, para mim era difícil. Só que teve um momento em que tudo começou a fazer sentido. No meu caso, da Mento, vamos falar, né? Design simples de grande impacto. Então, quem que é o meu cliente ideal? Eu comecei a pensar, né? Lá no Peru, tem pessoas da minha idade que compram um apartamento, não sei como se fala aqui, tipo com crédito do banco. Financiamento bancário. Então, eles já estão fazendo esse investimento no imóvel. Então, com certeza, eles querem viver bem, mas não querem fazer muita coisa, né? Porque lá os apartamentos, a diferença aqui do Brasil, o apartamento novo vem com cozinha completa, os banheiros completos, tudo completo. Então, é só fazer aí algumas coisinhas para ficar ok. Ou umas reformas bem simples, ou um cliente que aluga um apartamento, que era a ideia inicial. Só que depois foi mudando. Só que assim, saber que a minha promessa é design simples, me deu uma ideia de o cliente que eu queria atrair. Exato. Se eu não queria fazer obra, eu não podia fazer projetos mais complexos. Então, a minha promessa... Você até poderia, no começo, quando você tá querendo ganhar dinheiro ainda. Sim. Mas o que você mostra para as pessoas é o que você vai atrair. Então, assim, psicologicamente, é impossível alguém olhar um conteúdo que você colocou no Instagram ou no seu portfólio, alguma coisa, e falar assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Vou entrar em contato para fazer um orçamento. Tipo, não faz o menor sentido. Eu vou atrair. Então, claro. Exato. Então, o que você escolhe mostrar, se você quer trabalhar com essas reformas bem simples ou soluções simples que vão gerar um grande impacto no ambiente, você tem que mostrar soluções simples, de fato, que é através de um móvel, através de uma parede pintada, através de decisões estratégicas de imobiliário que você Sem vai... muita intervenção, Isso. né? Olha só como eu mudei esse ambiente através de
tal e tal coisa, sem fazer intervenção, sem Coisa fazer obra simples. nenhuma. Coisa simples. E mostrar isso. Porque o que vai acontecer? A partir do momento que você mostra isso, a pessoa que olhar isso e falar, nossa, é isso que eu preciso pro meu apartamento. Vou fechar com ela, porque se eu for fazer com outro arquiteto, vai querer quebrar tudo, vai querer fazer eu gastar muito mais tempo, muito mais dinheiro, etc. Então, quando a gente começa a mapear isso e afunila quem a gente quer atender, como é que a gente quer fazer os nossos projetos, a gente entende o que a gente tem que mostrar, a gente entende como a gente tem que fazer essa captação e as pessoas se conectam muito mais facilmente com a gente e facilita muito o nosso trabalho. É muito Com mais fácil a gente certeza. conseguir vender, inclusive cobrar mais por isso, porque a pessoa entende que a gente é a escolha certa, que a gente, ela olha pra você e fala, só ela vai resolver o meu problema. Então, essa certeza. é a importância principal da gente conseguir mapear isso. De mapear nesse primeiro momento, né? E eu lembro que, bom, eu aprendi com você, né? E eu coloquei dia de lançamento, assim, da marca. 1 de fevereiro de 2022. E me arrumei tudo para começar o trabalho, né? E assim, eu fui, vamos confiar, né? Que essa estrutura dá certo, porque eu tive tempo de estruturar meio que antes de lançar a marca. Sim. Lançar de novo a marca, porque a Sim. marca já existia. E eu comecei fazendo conteúdo, sem aparecer, porque você sabe que eu não era assim de aparecer. Gente, hoje a Tef está aqui na frente da câmera, mas eu nunca vou esquecer o dia que ela postou o primeiro story dela aparecendo e ela me mandou um áudio falando: eu vomitei depois que eu postei o story. Eu passei mal, eu vomitei. Sim. De tão nervosa. Eu acho que eu vou apagar. Eu fiquei, meu Deus, não sei o que eu fiz com a menina. Ela vai me matar. Porque fui eu que falei pra ela postar o story. Olha, é porque eu fiz 3 stories. Demorei 2 horas. Me deu enxaqueca. E me deu uma enxaqueca assim com... E eu vomito. Ai, gente. Foi pobre. horrível pra mim. Mas deu certo, olha só. Mas Parece que deu o jogo certo. mudou, não é mesmo? Mas deu certo. Mas assim, é porque cada pessoa é diferente. Já você tinha essa facilidade, né? Eu não, eu sentia muita vergonha. Isso que eu trabalhei num programa de televisão quando eu era adolescente. Não sei. Ah, é? Sim. Ai, Eu fazia meu Deus. entrevistas. Aham. Mas não sei, não sei. Medo de, sei lá, opinião dos Julgamentos. outros. Claro, Geralmente é medo de julgamentos. julgamento. Então, pra mim era... Até agora eu não apareço muito lá no perfil da Mento. Mas quando eu apareço, já não fico com vontade de Sim. vomitar nem nada. Não me dá enxaqueca, né? Mas assim, eu comecei assim... Lancei de novo a marca 1 de fevereiro de 2022. Fazendo conteúdo. Tudo que você me falou, a sua metodologia, eu fazia. Então, fazia conteúdo. Era um perfil pequeno, uma marca desconhecida ainda. Eu sabia que esse primeiro momento era o mais difícil, né? De ir posicionando uma marca, você falou agora, né? Saber o seu nicho, o seu cliente, o cliente que você quer atrair. Como é que eu quero que a audiência, né, o pessoal veja o que eu quero que eles vejam de mim, né? Olhem de mim. Aham. Então, tudo isso de um jeito estratégico. Eu lembro também, vou fazer aqui uma observação. Você me falou muito de imagem pessoal. Que assim, eu não considero que eu me vestia mal, mas assim, eu me vestia de qualquer jeito. E hoje eu me visto, não é que eu me vista mega elegante, mas assim, eu me visto de um jeito assim que eu me sinto muito bem. Sim. Só que você foi quem me incentivou ou me ensinou que eu precisava trabalhar a imagem. Depois eu contratei uma assessoria de imagem, que legal. que me explicou um pouco, das roupas, enfim, maquiagem, sei lá. Então, eu sou bem simples. Então, tem tudo a ver com a minha marca, né? Isso que eu ia falar. Que tem tudo, literalmente, tudo a ver com essa marca. Não faria o menor sentido, seria totalmente incoerente se você falasse de design simples, etc., e aparecesse toda Legal. montada. A pessoa, é incoerência pra quem tá assistindo. A pessoa ia olhar e falar assim, nossa, mas ela vai conseguir fazer a ideia que eu quero, que é algo mais simples, Não. que é algo, né? Não faz sentido, Não é faz incoerente. sentido. Então, e claro, a ideia, importante dizer isso, a ideia não é você virar um personagem. A Não, ideia é você não. realmente olhar pra você e o que eu gosto, quem eu quero atender, como que eu quero ser vista pelas pessoas, como eu me sinto confortável, que tipo, e geralmente o nosso cliente ideal é alguém que ou a gente admira muito e fala, nossa, um dia eu gostaria de ser como aquela pessoa, ou alguém que é muito parecido com a gente, alguém que você sentaria num bar pra conversar e a conversa fluiria, que pediria o que você gostaria de fazer mesmo, de fato, de projeto. Então, não é a gente virar um personagem, é a gente mapear realmente quem nós somos e criar nossa marca em cima disso, justamente pra gente olhar pra aquilo e falar: eu amo fazer isso aqui é a minha cara. Eu gosto de atender essas pessoas, eu gosto de ter esses projetos, eu sou realizada no que eu faço. Pois. Então, por isso que é. Que isso é mega importante, a gente se sentir realizada no que a gente faz. E isso, eu lembro que você me falou na época também. Seu cliente ideal é uma coisa que
né, você ou muito parecida com você, ou como você falou, ou muito parecida, Ou que você admira muito. ou você admira muito. E meu cliente ideal é muito parecido comigo. Então, os clientes que eu atendo são... A gente tem como falar, né? É o mesmo momento de vida, enfim. Então, eu acho que esse, assim, para resumir tudo isso, esse mapeamento é importante. Foi isso que você me ensinou na época. Quando eu lancei a marca de novo, eu comecei a ver os resultados. Ju, eu não sei se eu te contei sobre isso, mas... Fiquei assim, gente, como assim? Parecia mágica, sabe? Porque assim, eu tentei... A Mento existe desde 2019, mas eu nunca tive resultados até 2022, depois da sua mentoria. Porque assim, eu empreendia como todo mundo, assim, eu vou postar alguns projetos... Aleatório. Aleatório, sem nada, sem... E lógico, não tinha cliente. Ou tinha algum cliente, mas assim, nada... Tudo assim bagunçado também, Sim. sem processo, sem documento, sem nada. Então... Quando eu comecei a ver, assim, os resultados reais, fiquei pensando, nossa, eu preciso continuar, né? Porque, assim, eu comecei a fazer conteúdo no Instagram e começaram a me mandar mensagem pessoas, assim, que eram muito parecidas comigo. E eu até, olha, não sei se eu contei essa história, tá? Tinha uma menina, mulher, sei lá, da minha idade, que eu conhecia ela faz tempo, mas assim, não sei se a gente não é da mesma geração, mais ou menos. Mas na época da faculdade, só existia Facebook, no meu caso. Então, nessa época, a gente se conhecia, assim, na fila de alguma coisa. Eu vou te adicionar. E pronto, mas a gente não era amiga. Então, eu tinha essa pessoa no meu Facebook, assim. E depois, todo mundo foi para o Instagram. E eu acho que os mesmos amigos iam para o Instagram. E eu lembro de ver stories dela, que ela acabou de ter uma bebê, estava com o esposo, e eles tinham comprado um apartamento. E eu lembro, assim, de pensar, ela é a minha cliente ideal. Eu lembro, assim, certinho. Sim. Ela colocou uma foto da fachada do prédio, onde ela estava comprando o apartamento, que tinha, tipo, esse revestimento em... Tijolinho. Na cor... Tijolinho, assim, vermelho, assim, que lá em Lima tá muito, assim... Sim. Não sei, todo mundo tá usando, Em alta. tá? Está alta. E eu lembro... Vou contar. Eu fiz um projeto fictício. De uma sala onde aparecia esse tijolinho. Boa. Pra, sabe, a pessoa se identificar, né? Chamar atenção. E ela depois mandou uma mensagem pra orçar Fazer um um projeto. orçamento. O prédio dela era assim, com tijolinho. Eu cobrei mais do dobro do que eu teria cobrado sem saber precificar. Eu mandei assim. Eu apresentei com medo. Porque eu pensei, e se ela não aceitar? Sim. Ela aprovou Fechou a proposta. na hora. Fechou na hora. E eu fiquei assim, gente. E pra mim foi assim, uma virada de chave, assim. Eu já estava aprendendo com você, mas ver o resultado real, eu achei, nossa, ótimo. Os processos também que você me ensina a mapear também, eu acho que faz toda a diferença. Sim. E tudo está baseado nesse mapeamento, né? Exato. Então, eu acho que isso é o mais importante para os arquitetos que estão empreendendo. Eu vejo muito arquiteto, assim como você tem muitos alunos. Eu ainda não tenho muitos. Mas eu já conversei com muitas pessoas. E eles, por exemplo, eles se importam mais em aprender a renderizar, não sei, coisas sobre projetos, sobre tal. Mas esquecem o outro. Então, tem arquitetos muito bons, né? Com, não sei, projetos ótimos, incríveis, mas que não conseguem atrair clientes. Ou seja, eles dependem muito da recomendação. Sim. Que funciona, lógico, mas a gente não pode depender só dessa... Como se fala? Boca a boca? Indicação. A gente não pode depender só dessa indicação, né? Sim. Então, a gente precisa saber como atrair esses clientes. Aí eu queria te perguntar, porque assim, o único jeito não é só pelo Instagram, nem redes sociais. E eu acho que vocês na Monu sabem muito bem disso. Aí eu queria saber um pouquinho sobre vocês, como vocês fazem a captação, sem ser... Bom, também de redes sociais, né? A gente trabalha muito networking, a gente investe bastante em networking, que eu acho que é o método de captação mais poderoso de todos e o mais difícil também, né? Porque exige que você esteja pessoalmente nos lugares, que você se arrisque um pouco mais, conversando com as pessoas, tentando puxar assunto, podendo levar não na cara. Eu também fico assim, por isso quem faz geralmente é a Larissa e o Guilherme, que são os meus sócios. Eu sou boa, assim, nas câmeras e etc. Né? Mas para fazer networking, às vezes eu sou meio travada também. Mas, sem dúvida, eu acho que é o meio de captação mais poderoso que a gente tem, é estar
E aí também entra a gente saber quem é o nosso cliente, porque eu preciso estar onde ele está. A gente hoje em dia trabalha muito com construtoras, com engenheiros, etc. Maior parte dos nossos clientes são construtoras. Então, a gente está onde? Nos eventos que as construtoras estão, né? Nos eventos de tecnologia, nas reuniões de conselho de construtora, etc. A gente participa desse tipo de coisa para estarmos em contato com eles, para eles conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, etc. Então, pensar, né? Onde está o meu cliente ideal? Onde estão os amigos do meu cliente ideal? Para que eu possa me conectar com eles e atrair, né? E essa pessoa ficar sabendo do meu trabalho mesmo. Então, a gente tem o networking, a gente tem as redes sociais, obviamente, que eu acho que... Na verdade, eu falei que o networking é o jeito mais potente, mas as redes sociais, assim, sem dúvida, acho que é o mais potente. Existem várias ações que a gente pode fazer também, como, por exemplo, quando eu comecei, eu lembro que eu coloquei cartão do meu escritório, fiz um cartãozinho de escritório e coloquei no condomínio, coloquei nas caixinhas de correio do condomínio. E assim, para quem tá começando mesmo, uma coisa que a gente ignora muito são os nossos amigos e a nossa família. E eu posso dizer assim, com certeza absoluta, os seus primeiros amigos, os seus primeiros clientes serão ou família, ou amigos dos amigos, ou amigos da família. Então, a sua família, os seus amigos precisam saber desse movimento que você está fazendo. Então, assim, monte um portfólio, pensando já nesse cliente que você quer atrair. Ai, Ju, não tenho projetos ainda. Tudo bem, cria. Exato. Faz. Ai, mas pode fazer projeto fake? Não existe projeto fake. Só porque não tem um cliente te pedindo, não quer dizer que não seja sua cabeça pensando no projeto. É um projeto, né, no caso. É um projeto, só não tem alguém pedindo. Mas você que tá pensando ali ergonomicamente que vai funcionar, você que tá fazendo a combinação de texturas, cores, etc. É o seu trabalho igual. Então, monta um portfólio pensando nisso e envia. Pessoal, tudo bem? Tô começando aqui o meu escritório agora. Vou mandar para vocês o portfólio. Se vocês conhecerem alguém que está precisando de arquiteto, ou vocês estiverem precisando, eu faço esse serviço, vou mandar aqui. Manda! Começa a postar mesmo só tendo família e amigos seguindo, porque ou eles vão fazer orçamento com você, ou eles vão começar a te indicar. Eles precisam ver esse movimento, precisam saber desse movimento. Então, eles precisam, né, saber do movimento. Eu já vi também vários arquitetos que eles começam, por exemplo, eu já vi vários. 1 semana, 2 semanas, tentando fazer o conteúdo e falam: ai, mas só minha mãe, minhas tias estão dando like. Falei, mas é assim mesmo, no começo. E eles desistem. Então, eu acho que isso é uma coisa que você me ensinou também, né? De fazer conteúdo. Tipo, a gente precisa mostrar a marca, né? Sim. Tipo, hoje a Mento... Ai, não vou falar que a Mento é a Mento, marca gigante, né? Mas já tem um público, assim, né? Então, é porque teve um trabalho... Lógico que agora, realmente, as redes da Mento não é o nosso principal meio de captação. Mas, assim, a gente tenta também colocar conteúdo, né? Às vezes, não deixa muito tempo também. Mas, assim, uma marca que está começando precisa fazer conteúdo, né? Lógico que tem network, tem a família também, que a gente pode mandar o portfólio. Sim, parcerias. Mas parcerias também, é verdade. Mas essa presença digital, sei lá, é bem importante, né? E é uma coisa assim que é de graça. É a chancela, exatamente. Tem aqui no esses dias eu vi um post que era assim: ai, bem na minha vez tem que ficar criando conteúdo pra internet. Aí aparece uma outra pessoa assim: nossa, bem na sua vez você não tem que ficar batendo de porta em porta pra conseguir cliente. Então é isso, né? Então a gente tem essa oportunidade, é um acesso democrático, que a gente pode ser visto, nosso trabalho pode ser visto por pessoas que jamais teriam acesso ao nosso trabalho, assim, no sentido de quando que eu ia cruzar, né, com o caminho dessas pessoas. Pois é. Então, e outra, Instagram hoje em dia chancela, né? Então, assim, ninguém compra. Passou um anúncio pra ti de uma loja de roupa, por exemplo, de blusinha. Ju, só um minutinho. O que é chancela? Putz, como é que eu vou explicar o que é chancela? Ele carimba, assim, que a sua marca existe de verdade, entendeu? Tá, ok, que ele aprova, ele comprova ali. Entendi, entendeu? entendi. Pode continuar. Então, assim, passou um anúncio de uma blusinha pra você. E aí, antes de você, tipo, simplesmente clicar e comprar a blusa, você gostou muito, quer comprar.
Cara, sem dúvidas que você vai entrar no Instagram da marca pra ver se aquela marca existe de verdade, pra ver se tem pessoas comprando, pra ver se alguém já mandou, alguma cliente, assim, mandou foto, né? Tem um destaque de feedback, sei lá, um destaque de nossas clientes. É. Pra você ver como é que fica no corpo de verdade, que não é só, né? Enfim, um marketing ali. Precisa ver Pra ver que se não é golpe. existe a marca, né? Existe Exatamente. realmente. Então, assim, as pessoas fazem esse movimento automaticamente. E tem muita gente que fala assim também, eu não. Os meus clientes vêm todos por indicação. Mas não tenha dúvida que mesmo se eles vierem por indicação, eles vão perguntar, qual que é o nome do seu arquiteto? Eu gostei muito. Fulana Juliana Campelo. Beleza, ele vai abrir o celular, ele vai abrir o Instagram. Ele vai olhar o Instagram de qualquer jeito. E talvez ele seja convencido pelo Instagram. Ele vai ver outros projetos ali que ele gostou mais ainda. E fala assim, nossa, gostei mesmo, vou entrar em contato. Mas no momento que a pessoa entra em contato, ela não vai falar assim, eu vim do Instagram. Ela vai falar, eu vim de fulana de tal. Mas quem vendeu o seu peixe foi o Instagram, muitas vezes, né? Então, por isso que é importante a gente ter, assim... E às vezes a gente sente que a gente não tá tendo resultado justamente por isso, assim. Às vezes as pessoas estão vindo de indicação, estão vindo por outros meios... Mas quem vendeu foi o seu Instagram, só que a pessoa não vai virar e falar assim, eu vim pelo Instagram. Eu vim pelo, não sei, Maria, né? Exato, Claro. Exatamente. E também, muita gente... E aí, toda vez que eu abro caixinha, vem assim... eu posto e não dá resultado. Aí eu abro o perfil da pessoa... Daí a última postagem foi há um mês atrás... Aí a anterior foi 3 semanas antes da última. Não, mas não vai ter. Não tem como. É volume e frequência. Precisa ter uma... constância e frequência, né? Então, constância... a frequência é quantas vezes eu faço... E a constância é por quanto tempo eu faço. Por quanto tempo, que é difícil, então, né? Exatamente. É difícil de manter. Só que no começo, eu acho que... Porque assim, no começo, a maioria de nós... Talvez a gente não tem muitos projetos. Então, o trabalho, que é uma coisa que eles precisam... Bom, eles não. Todos nós precisamos entender. Fazer conteúdo, assim, essa divulgação do trabalho, esse posicionamento de marca, não é uma coisa que a gente faz quando der tempo. Faz parte do trabalho, assim. O trabalho não é só fazer projeto, obra. Também é fazer essa prospecção de clientes, essa captação, seja pelas redes sociais ou pelos eventos, né? Esse networking. Então, entender isso também é uma virada de chave, né? Só que, assim, nós arquitetos, e eu falo isso assim, porque... Você me transformou, literalmente, né? Que eu vou falar de novo, você mudou a minha vida. Porque, assim, a gente não sabe fazer, a gente precisa de um direcionamento. Sim. Tem arquitetos que são ótimos, têm muito talento, só que não tem o direcionamento certo. Sim. Né? Então, entender que mapear, vou repetir porque eu amei, eu tinha esquecido, mas mapear, medir e colher faz parte de um jeito assim, é constante, né? Você constantemente precisa mapear os dados, né, que a gente vai tendo com o tempo, medir realmente o que está funcionando, o que não está funcionando, para depois colher com certeza o sucesso, sei lá, os resultados mesmo do seu negócio, porque é uma empresa. Exato. Que é outra coisa que eu não sabia exatamente, empresária. Pensava assim, como assim? Mas, claro, a gente é empresário mesmo. Claro, e ter essa visão, né? Até quando eu mandei um convite, tipo, eu queria conhecer mais a sua visão como empresária. Porque essa é a visão que todos nós precisamos. Sim. Mesmo se é alguém agora que está começando sozinho, sozinha, precisa ter essa visão de empresário. Então, sabe que precisa fazer a parte comercial, né? Precisa trabalhar o comercial, a gestão, mesmo tendo um projeto. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Não, eu acho que a partir do momento que você decide ter um escritório, mesmo que você tenha um projeto, andamento, só autônomo, ainda trabalhe num outro escritório, você já tem essa empresa, você já tem que ter esse olhar de empresário. O que é o olhar de empresário, né? A gente tem 2 tipos de atividades, que são as atividades de funcionário e são as atividades de empresário. E não tem um melhor do que o outro. Não, é só uma separação de nomenclatura. Empresário não é melhor do que quem trabalha na outra empresa. Tem tudo a ver com personalidade também, né? Então, a gente tem, para ficar mais claro, vamos falar de trabalho de empresário e trabalho operacional. O operacional é aquele trabalho que faz a roda girar. Então, por exemplo, a parte de projeto. Tá entrando no projeto, eu faço o projeto, entrego, recebo por isso, etc. Então, tô fazendo esse trabalho que é operacional. Só que o que acontece é que a maioria dos arquitetos ficam presos nesse operacional, ficam trazendo mais projeto para dentro, achando que com isso é que eles vão ganhar mais dinheiro, é assim que vai deslanchar a carreira, e fica totalmente preso, ocupa todas as horas do dia
nesse operacional. E aí eles ficam dependendo de indicação, eles ficam dependendo de quanto mais projeto eu fechar, mais dinheiro eu vou ganhar, sendo que as minhas horas são finitas, então eu fico com um teto de quanto eu poderia ganhar. E aí, não, mas eu preciso de mais dinheiro, porque daí a conta não fecha, porque precifica errado, e coloca mais projeto, aí começa a atrasar os projetos, etc. Esse é um trabalho operacional. E a gente tem o trabalho do empresário. O que é o trabalho do empresário? É fazer a empresa crescer. São as atividades que fazem a empresa crescer. Que é o quê? É relacionamento, é saber vender, é saber fazer um bom marketing para você atrair os clientes certos. E os clientes certos são os clientes que pagam melhor pra gente, que valorizam mais o nosso trabalho. Enfim, são todas as atividades de relacionamento, as atividades de gestão que vão olhar, que na verdade elas estão mais num tático ali, mas enfim, elas vão olhar para o que funciona e o que não funciona. Como que eu posso resolver isso? Como que eu posso deixar o meu processo mais produtivo? Quais são os documentos que eu preciso, as ferramentas que eu preciso dentro do meu escritório, para que a minha operação rode melhor, rode mais rápido, eu consiga colocar mais projetos para dentro. Enfim, então a gente treinado. E a gente só aprende na faculdade, obviamente, a parte de arquiteto. Projeto, que é a parte operacional, justamente. A parte de empresário, que é todo o resto da parte de comercial, toda a parte de gestão, a gente não aprende em lugar nenhum. Com você. No CGC. Com você também. Com você no CGC. Já rimou. Exato. E aí, o que eu falo? Quando a gente decide ter uma empresa de arquitetura, não adianta a gente ser só arquiteto, porque é uma empresa. A gente precisa ser empresário, se eu tenho uma empresa, né? Por mais que eu esteja começando agora, eu preciso ter esse olhar de que eu só vou conseguir crescer, eu só vou conseguir deixar mais produtivo, eu só vou conseguir fazer com que a minha marca tenha algum impacto no mundo se eu tiver esse olhar de empresário, esse olhar de crescimento e não ficar só no operacional. E aí, o que você falou de ser parte do trabalho, é algo que eu sempre falo, que não dá trabalho essa parte. Ai, dá muito trabalho fazer marketing. Exatamente. Dá muito trabalho fazer marketing, dá muito trabalho vender, dá muito trabalho desenvolver os documentos. Não dá trabalho, é o trabalho. Você escolheu ter uma empresa de arquitetura, você precisa ser empresário, além de ser arquiteto também. As duas coisas em conjunto, no caso, né? Ai, mas eu odeio. Eu odeio fazer marketing, eu odeio fazer vendas, eu odeio fazer documento. Eu só quero ser arquiteto, eu só quero projetar. Então, vou trabalhar para outra pessoa, que não tem problema nenhum. Ou ter um sócio, Ou tenha um sócio que gosta de fazer toda essa parte, né? Mais de empresário. Então, é muito de perfil também, a gente entender quem a gente é. Por isso que eu digo, não tem melhor ou pior de ser funcionário ou de ser empresário. Não. É 100% perfil. Ou você tem perfil para ser funcionário, porque você quer ficar... Eu só quero ser arquiteto, eu quero fazer projeto e é isso. E deu. Pronto. Então, beleza. Então, seja funcionário ou tenha um sócio. Ou não, eu quero crescer, eu gosto de fazer outras coisas, eu quero ter essa visão, eu quero botar minha marca no mundo, etc. Então, beleza. Então, você tem as características para ser um empresário. E aí, a gente volta nesse assunto que a gente falou de autoconhecimento, que é da base da marca. Né? Então, tá tudo conectado. Portanto, que até hoje é o primeiro módulo do nosso curso. Pois é. Porque tudo vai partir disso, da gente se entender. E também entender que tipo de empresário eu sou. Então, uma pessoa que... Por exemplo, existe um teste chamado âncoras de carreira, que as pessoas podem fazer na internet. É verdade. E que ele diz que tipo de empresário você é, né? Que tipo de profissional você é. Então, por exemplo, existem pessoas que têm capacidades mais, assim, técnico-administrativas. A minha sócia, por exemplo, ela é uma pessoa que ela consegue administrar muito bem muitas coisas ao mesmo tempo. E sentar na cadeira e fazer o que ela tem que fazer. E fazer os Excel e não sei o que lá. Existem pessoas que têm uma âncora de carreira mais voltada para estilo de vida. Então, que a empresa dela serve única e exclusivamente para dar dinheiro para que ela consiga manter o estilo de vida. Então, assim, o estilo de vida é a coisa mais importante e a empresa é só uma fonte de renda para a pessoa. Existem outras pessoas como eu, que tem que a gente chama de criatividade empreendedora. O que eu mais gosto na minha vida é abrir empresa e fazer a empresa funcionar. Eu respiro meu trabalho, é o que eu mais amo. Como que eu vou ter a mesma empresa de alguém que olha para estilo de vida como âncora principal? Não. A minha empresa tem que ser formulada, o jeito que ela funciona, o meu modelo de negócio precisa ser diferente e eu preciso ter esse autoconhecimento, saber que a minha empresa vai funcionar de um jeito e a empresa de alguém que é lifestyle vai funcionar de outro jeito. O problema é que as pessoas não têm
essa noção, não têm esse conhecimento, não param para pensar sobre isso e tentam repetir a fórmula de outros escritórios. E é por isso que não vai para frente, porque pode até ter resultado, mas você vai olhar e você vai ser miserável. Você vai olhar e falar assim, tô preso nisso aqui. Pois é. Isso de comparar, da gente se comparar realmente acho que o pior inimigo de todos, né? Então, às vezes, as pessoas querem só copiar alguma coisa e acham que vai dar certo. E realmente não vai. Porque, assim, até o que você ensina é pra gente adaptar. Mas é ótimo, assim. Eu acho que todo mundo consegue adaptar para o seu perfil, né? Exato. E para o que querem da vida mesmo, né? Porque, finalmente, é a nossa empresa, mas empresa, vida pessoal, profissional vão juntas, né? Você sabe que o ano passado eu parei 2 meses. Decidi parar tudo. E como que você me ensinou, de ter os processos mapeados e tal. E eu sei, eu ainda estou muito dentro da área da operação. Não em todo o processo, mas sim na parte criativa. Sim. Eu não consegui ainda. Não, mas assim, não sair. precisa. Afinal de contas, a gente não se formou em ADM, a gente se formou em arquitetura. Então, assim, é normal que as pessoas não queiram sair totalmente da criação, operação. né? E é importante você estar na operação para você ver de perto o que funciona e o que não funciona. Então, bom, continua. Mas é isso, a gente não precisa sair também, realmente, óbvio. não é obrigatório. Aí depende do perfil, que nem você falou. Então, eu sabia que os projetos que estavam nessa fase de criação, eu ia precisar parar. E os que estavam na fase de desenvolvimento executivo, poderiam continuar, porque não depende de mim. Sim. Ou a parte comercial também não depende 100% de mim. Tem uma arquiteta que faz também essa parte comercial. Então, eu consegui, parar as atividades nesse tempo. Meus clientes maravilhosos. Tem vários que falaram, ok, tudo bem, eu aguardo você até você voltar. Mas eu não tinha data, assim, né, para voltar. Mas, enfim, saber isso também a gente consegue tomar decisões, né? Porque também os clientes, eles não têm a culpa do que estiver acontecendo na vida pessoal, né? Claro. Que muita coisa pode acontecer. Então, a gente precisa ter essa organização para tomar decisões certas, para o cliente também sempre estar informado, sei lá. Então, tem tudo a ver com tudo. Ju, estamos jogando quase no final. Mas olha, eu fiquei... Não, foi muito rápido. Vamos ter que fazer de novo. Sim, eu vou fazer de novo, tá? Vou fazer outro fazer. episódio, porque eu amei. Tem muita coisa para falar ainda. Mas eu tenho aqui umas perguntas. Tá, vamos eu lá. acho... Porque assim... Bate-bola, jogo rápido. Isso. Porque assim, você falou que você gosta... Você é uma pessoa que gosta de fazer empresa, de abrir empresa. E eu vejo isso em você, por isso que você me inspira muito. Você sabe que agora eu estou entrando nesse mundo de infoproduto. E eu queria saber... Essa daqui é uma pergunta geral, tá? Não só da arquitetura. Tá. Mas qual que seria o maior desafio no início, quando a gente quer abrir uma empresa? No início. Não sei, aí eu te dou umas opções, né? Qual que é o mais importante, ou mais... Não sei, o desafio mais grande? Ter capital, uma boa ideia... ou uma rede de contatos? Ou nenhuma? Acho que nenhum, assim. Acho que tudo isso você pode... Acho que não precisa de dinheiro. Eu comecei com o meu celular e uma mesinha do lado da minha cama. Não tinha rede de contato nenhum. Morava numa cidade que não era a cidade que eu tinha crescido. Qual que era a outra opção que você falou? Capital, boa ideia ou rede de contatos? Boa ideia. Acho que a boa... Não precisa ser uma grande ideia, porque um escritório de arquitetura é um escritório de arquitetura. Eu acho que o principal desafio quando a gente está começando é a gente achar que a gente precisa ter muita coisa pronta antes de começar. Não, eu tenho que ter tudo definido, eu tenho que ter um monte de post no Instagram, eu tenho que ter um monte de documento, etc. E não, você só precisa começar, você só precisa fazer a primeira, colocar a sua marca no mundo do jeito que for, fazer um story como eu fiz a primeira vez, porque as coisas vão se organizando no caos. Conforme vai acontecendo, você vai entendendo o que precisa ser feito. E aí você vai se organizando, você vai criando estrutura, etc. Então, assim, as pessoas se seguram muito achando que, não, tem que ter tudo muito pronto para começar. E não. A gente precisa ir começando para entender o que precisa ser feito. Começar e fazer. Isso. Fazer com constância, né? Porque algumas pessoas começam e depois, não deu certo em 2 semanas. Sim. Não é para mim. Exato, né? Mas, então, enfim, eu acho que isso é uma ótima conselho. Não sei se é conselho, dica. Para quem estiver começando. Começar a fazer com o que tem. Só começa. E eu acho que é ótimo ter mentores. Né? Com certeza. Trilhar o caminho de alguém que já trilhou é muito mais fácil, né? Então você... É bem mais fácil. É muito mais rápido, com certeza. Pois é. E aí eu vou aproveitar, já que estão faltando poucos minutos. Ju, eu quero te agradecer por esse tempo, claro, que você parou as suas atividades, que eu sei que você tem várias empresas, você parou para vir. Eu te agradeço de coração.
Mas, de novo, e mais uma vez, eu vou falar muito obrigada por mudar a minha vida. Você sabe que eu te conheci quando eu estava num momento muito difícil, perdida, realmente não sabia o que fazer, como fazer, né? E você me deu uma luz, você me deu, não só uma luz, você me deu uma estrutura, porque foi uma mentoria, então foi juntinhas, que fez a minha vida toda mudar. E não só a minha, mas também da minha família, dos meus clientes, porque agora eu fico pensando, gente, os clientes que eu já atendi, né? E tudo isso eu consegui foi por você. Eu sei que você vai falar, não, mas você também, você que fez, você que tal. Sim, é verdade, eu que fiz. Mas sem o direcionamento, o seu direcionamento, com certeza não teria sido possível. Eu tenho certeza disso, porque não foi só o que você me ensinou, foi tudo que a gente falou, porque a gente falava da vida também, né, às vezes. Então, tudo isso mudou muita coisa em mim. Você me apresentou esse universo também de marketing de conteúdo, por exemplo. Então, eu comecei a seguir o conteúdo de outras pessoas. Enfim, eu aprendi muito com você. E é uma coisa assim... Você parou para pensar? Que eu comecei a aprender com você em 2021. Estamos em 2025. São 4... Vai ser uma faculdade já com você. Então, eu realmente quero falar em espanhol. Muitas gracias. De nada. De nada. Muitas graças. Muito obrigado por tudo que você me ensinou, por tudo que você faz, porque agora já não é só o que você me ensinou, mas também o que eu vejo em você como exemplo, sabe? Eu vejo você todos os dias trabalhando, fazendo conteúdo que é um trabalho. Porque você tem muitos alunos. Eu vejo vidas transformadas também dos seus alunos. E eu acho que a sua vida é muito importante. De todos, eu sei. Mas eu queria te agradecer, te parabenizar. Com certeza tem muita coisa boa ainda para você, para frente. Tudo que vem para você é ótimo. E é isso, você me inspira muito. Muito obrigada. Ai, Steph, meu Deus. Eu tenho que te agradecer muito também, porque você também mudou a minha vida. Você foi a minha primeira mentorada. Você abriu todo o meu caminho para eu olhar e falar: eu posso fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso, eu quero impactar outras pessoas também. Então, você foi a primeira pessoa que confiou em mim. Você foi a primeira pessoa que fez um pix para mim e falou: não, eu confio no que você tem para me fazer, para me ensinar. E aí eu fui criando as aulas e a gente foi juntas e ver o seu crescimento. Foi maravilhoso ver que você era uma pessoa que antes vomitava depois de fazer um story. E agora você tá fazendo a mesma coisa que eu. Agora você tá ensinando outras pessoas também. E com certeza você mudou a minha vida, porque talvez eu também tivesse desistido de arquitetura se eu ficasse... Sim, se eu percebesse que não, acho que esse caminho da gestão, esse caminho do comercial... não vai funcionar mesmo. E através dos meus resultados e através dos seus também, eu falei, nossa, eu acho que dá. Eu vou insistir mais um pouco. Então, assim, você foi muito importante. Você é muito importante pra mim. A gente tá sempre juntas, a gente tá sempre se falando. A gente tá sempre em contato. E, bom, muito obrigada pelas suas palavras. Eu amei estar aqui. Você tá arrasando. Tenho muito orgulho de você. Você é uma pessoa que eu olho e falo, cara, ela é muito maravilhosa no que ela tá fazendo. E é muito legal, vai ser crescimento. Fico muito feliz. Ficamos felizes as duas, Sim. Então. Não, sério, muito, muito obrigada. Vou falar para a câmera agora. Boa. Tem que seguir o perfil aí da Ju, eu vou deixar aqui, mas é @arqui.julianacampelo. Conteúdo em português, mas eu acho que dá para entender, tá? E para conteúdo em espanhol, podem seguir aí o meu perfil. Eu acho que essa conversa, Ju, ficou muito curta, não sei. Eu queria falar mais de muitos outros ter que fazer assuntos. mais um. Mas em algum outro momento a gente faz outro episódio, tá Boa. bom? Então, muito obrigada, Ju. Obrigada Até uma a você. próxima. Valeu.